Paz e graça, amigo, amiga, novamente. Você do meu canal, você que está passando, ouça aí a mensagem que vai ser muito útil para você. Talvez você não sabia do que eu vou trazer a você, mas você vai, por certo, vai agradecer. Eu quero falar nessa oportunidade de um dom que Deus dá àqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe a Jesus como teu Salvador, você recebe o dom, mas você não recebe o batismo. E é preciso o batismo com o Espírito Santo porque é o revestimento de poder. Mas eu quero falar de uma coisa que o inimigo das nossas almas, ele tem se aproveitado disso e convencido muita gente ao redor do mundo, porque muitos de nós não temos o dom de discernir os espíritos, não temos o conhecimento espiritual e aí a gente acaba sendo enganado. Muitos usam, inclusive o diabo, para persuadir você, a convencer você a uma coisa que está errada. E a gente, por ser convencido, isso em várias situações, mas eu quero trazer aqui a questão espiritual. Vocês sabem da história. Eva foi convencida por uma boa conversa e ela caiu em desobediência porque não tinha esse dom. O diabo se aproveitou disso, da condição de mulher e de falta de discernimento espiritual, e deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, como muitos acontece. Às vezes são as heresias que pregam a nós, como um dia eu não tinha esse discernimento espiritual e acabei caindo e passei, infelizmente, 26 anos nesse engano. Fui convencida pelos homens, pela religião, pela religiosidade, e eu fazia e tinha fé, e até pregava, logo no início da minha fé, o que me era passado. Então, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é as heresias. Quando alguém tem o dom de discernir as coisas espirituais, você sabe, pelo Espírito Santo de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus ou o que é do diabo. São muitas heresias, são muitas mentiras. Às vezes a pessoa está mentindo para você, e se você tem o discernimento espiritual, você sabe, pelo Espírito Santo de Deus, que aquela pessoa está enganando você, está mentindo a você. O engano faz você cair, o engano faz você errar nos teus caminhos, faz você pecar, como o diabo fez Eva pecar em desobediência. Faz você andar em caminhos errados. E nós precisamos ter o espírito, o discernimento. Porque quando você ouve alguma coisa que não é de Deus,
algum ensinamento, alguma coisa que você vê, o Espírito Santo, ele fala para você na hora, ele contesta o que é errado, fala para você e você dá ênfase a essas mensagens se você quiser. Se você não tem esse dom, busque, porque é importante, principalmente agora nos últimos tempos. O diabo faz tudo para você errar. Quem tem esse dom de discernir os espíritos, muitas vezes já vi pessoas falando em mistério, mas não era o Espírito Santo, era o diabo. E eu expulsava. E expulso até os dias de hoje, se for preciso, se tiver oportunidade. Você sabe, aquele roda-roda, aquelas coisas que você vê talvez dentro da tua igreja. Se tu tiver o discernimento do Espírito de Deus, você sabe que aquilo é ou não de Deus. São muitas mensagens que você ouve e muitas vezes você deve ter caído, mas eu trago isso a você. Nos últimos tempos, muitas mensagens virão sobre você, para você ser convencido daquilo, para você errar. O dom do conhecimento e do discernimento são necessários para as pessoas que são igrejas de Cristo. As falsas doutrinas têm levado muitos a caírem, estarem caídos e perderem até a sua salvação. Então, as vozes, os conselhos que você ouve, nem todo tempo é do espírito, mas do diabo, para você errar. E uns se opõem ao outro, porque quem tem o Espírito Santo, quem recebeu o dom do discernimento dessas coisas, o Espírito Santo testifica com o Espírito que está em você, que aquilo é verdade ou é mentira. Eu peço para você que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, que diz assim: fala do homem natural, do ser humano natural, e do homem que tem o Espírito, que tem o discernimento espiritual. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando alguém tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo não deixa você ser enganado, não deixa você ser ludibriado com coisas que não vêm de Deus. E aí muitos estão se perdendo por causa disso. E o que é que nós temos que fazer? O que tem acontecido no mundo, até no dia que se chama hoje, com muitos. No livro de Isaías, no capítulo 5, no verso 13, está escrito: o próprio Jesus, o próprio Deus fala a você e a mim hoje, chamando a nossa atenção para isso, que diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Ora que ele falou no passado,
está acontecendo essa palavra profética. Por quê? Por falta de entendimento. E o que é que está acontecendo? Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede, porque a palavra de Deus, o que está sendo passado a você, não é de Deus. Muitas vezes nós confiamos nos homens e deixamos o Espírito Santo nos dirigir, testificar se aquilo que foi falado para você, aquilo que você viu, que você vê, acabou te enganando. Mas se você tiver e buscar esse discernimento, você não vai ser enganado. Você não precisa ninguém te ensinar nada, porque a unção que Deus te deu, ou quer te dar, vai te dar esse discernimento e você não vai ser enganado. E agora, nos últimos tempos, as coisas estão se multiplicando com relação a isso, ao entendimento humano com as coisas de Deus. Ora, quem sabe as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus, ninguém mais. Ou aquela pessoa que receber de Deus esse dom, esse discernimento, você jamais será enganado. Mas a questão é que nós confiamos nos homens, não botamos à prova daquilo que é falado a nós. Nós vamos seguindo de qualquer maneira e nós não temos aquela observação e colocar a mão na consciência que o que está em jogo é a nossa alma, a eternidade com Deus ou sem Deus. Livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5 está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente se afasta de Deus, do espírito de sabedoria, e acaba confiando em homens, em sistemas, e a gente não consulta a Deus, não pede o discernimento. E aí o prejuízo está sendo grande em todo o mundo durante esse tempo, principalmente nos últimos tempos. É muito complicado a gente confiar nos homens e não pedir o discernimento espiritual a Deus, que aí vamos levando uma vida como sendo dirigido por guias cegos. E você conhece a palavra, você sabe quem é dirigido por guia cego. O que é que acontece com uma pessoa assim? Para a gente terminar, para trazer essa mensagem direto de Deus a você que me ouve, o que é que está faltando para a gente ter essa comunhão, esse dom espiritual, para não sermos ludibriados pelos falsos profetas, pelo diabo e suas mensagens? E o que é que está faltando? Eu trago aqui uma mensagem que está no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7 e 8, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que falta para nós é
nos sujeitar a Deus, a sua palavra, porque muitos estão sendo levados cativos, estão cativos, porque seguimos a homens e a conselhos do diabo. O livro de Isaías, no capítulo 5, no verso 13, Jesus já dizia no passado e diz no presente a você: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Eu repito essa mensagem a você. E está sendo levado cativo por muitas coisas que não vêm de Deus. E as pessoas estão aí levando uma vida achando que estão seguindo a Deus, mas seguem a homens e a doutrinas e são enganados, são ludibriados e não buscam de Deus o que Deus quer, na verdade, de cada um de nós. Assim, em nome de Jesus, é o que eu trago a você, meu amigo, minha amiga. Vigia, porque os tempos são maus. E o objetivo do mal é que você erre o caminho e perca a tua salvação. Assim, em nome de Jesus, fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.